Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo, com a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Geral da União, doutor José Levi, os senhores advogados, doutor Alberto Pavio Ribeiro, o doutor Cristóvão Cavalcante Júnior. Igualmente, saúdo os senhores serventulares e faço na pessoa da senhora secretária, doutora Carmen Lilian, a quem passo abre a sessão por videoconferência a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada inteiramente por videoconferência em 12 de novembro de 2020. No plenário físico do Presidência STF, do senhor Carmen ministro Lilian Luiz Oliveira de Fux, Souza, presentes na assessora-chefe sessão do os senhores plenário. ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente justificadamente o senhor ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 29 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou retificação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E apregoo para a continuidade. Quem fala é a ministra Rosa Weber. O agravo regimental, vice-presidente do STF. 1770, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, em que agravante a União e agravante... Na presidência dos trabalhos, por videoconferência, a ministra Rosa Weber. Ao fundo, o agravo regimental na reclamação 33.459, procedente do Pernambuco, sob a minha relatoria, em que agravante a União e agravado Osmério Souto Maior de Almeida, agravada, e ainda a ação direta de inconstitucionalidade 4.412, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o que requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, o que temos como AMIT Curi, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, e a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAG, e ainda a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. Senhores ministros, rememoro que os três feitos apregoados envolvem a definição da competência jurisdicional originária do Supremo Tribunal Federal em ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Trata-se, como visto, assim apregoei, de dois agravos regimentais ou agravos internos, um impete da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, esta contra ato do CNJ, que declarou vacância de serventia extrajudicial em razão de provimento sem prévio concurso público. E o outro agravo regimental em reclamação, sob a minha relatoria, relativo a ato do Conselho Nacional do Ministério Público, em que é aplicada penalidade disciplinar à promotora pública e em que a Justiça Federal de primeiro e segundo graus afirmou a sua competência para o exame da matéria, em decisões que desafiaram a reclamação que me foi distribuída. O terceiro feito é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, voltada à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo regimental, o artigo 106 do o artigo 106 do CNJ, que tem um similar, como lembrou o ministro Gilmar Mendes, no regimento interno do CNMP, também a perpassar este feito por tema da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal em ações contra os conselhos. Nas assentadas anteriores, foram colhidos os votos dos relatores e o ministro Luiz Roberto Barroso deu provimento ao agravo interno na PET, sob sua relatoria, assentando a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento. E foi acompanhado já pelo ministro Gilmar Mendes. Eu votei no sentido da negativa de provimento ao agravo regimental sob a minha relatoria, mantendo a jurisprudência tradicional da Casa. E de mim divergiu o eminente ministro Gilmar Mendes, que deu provimento ao agravo regimental na reclamação,
assentando que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação ajuizada em face da União para discutir ato praticado pelo Conselho Nacional... Por videoconferência, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Ao fundo, estante com livros. Já na ADI, o ministro Gilmar Mendes votou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a constitucionalidade do artigo 106 do regimento interno do CNJ, na redação da emenda regimental número 1, de 9 de março de 2010, e, por consequência, confirmando a cautelar anteriormente concedida, determinou a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça praticados no âmbito de suas competências jurisdicionais estabelecidas no artigo 103, a linha B, parágrafo 4º da Constituição Federal. Este o estágio em que nos encontramos neste momento. Eu olho agora o voto do eminente ministro Nunes Marques. As 3 ações, ministro Nunes. Muito obrigado, presidente. Os cumprimentos a todos. Eu inicio pelo agravo regimental na petição 4770. A questão debatida no presente recurso cinge-se à determinação da correta interpretação a ser conferida ao artigo 102, 1R da Constituição Federal, segundo o qual compete à Suprema Corte processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Tal como enfatizado pelo ministro relator, a jurisprudência tradicional desta Corte, a ACO 1680, agravo regimental, de relatoria do ministro Teori Zavascki, a ACO 1733-DF, de relatoria do ministro Aires Brito, a PET 3986, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, a PET 4309, do ministro Nunes Celso de Mello, entre outras, firmou-se no sentido de que a expressão ações contra o Conselho Nacional de Justiça compreende apenas as ações mandamentais de estatura constitucional, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e mandado de injunção, no âmbito das quais referido órgão de controle ostenta personalidade judiciária, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual. Ainda segundo essa orientação restritiva, as demais ações de natureza ordinária em que se discutem atos e deliberações oriundos do CNJ devem ser movidas contra a União, por ser esta o ente detentor de personalidade jurídica ao qual são imputadas as manifestações volitivas exaradas por seus órgãos. A circunstância de a União figurar no polo passivo da ação judicial atrairia, conclui a corrente interpretativa em questão, a incidência do artigo 109.1 da Constituição Federal, de modo a inserir no âmbito de competência da Justiça Federal o processamento e julgamento de mencionadas demandas. Mais recentemente, entretanto, em 26 de novembro de 2019, consolidou-se no âmbito da segunda turma desta Suprema Corte, na reclamação 15.551, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, orientação menos restritiva a respeito do alcance da norma disposta no artigo 102, 1R da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ações que tenham como causa de pedir atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade fim. Essa linha de intelecção funda-se essencialmente em 2 argumentos de ordem teleológico-sistemática. Em primeiro lugar, sustenta-se que, quando o legislador constituinte pretendeu restringir as classes processuais sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal, ele o fez expressamente, tal como procedeu na linha D do mesmo artigo. A ausência de qualquer menção a instrumentos processuais específicos na linha R denotaria a intenção do constituinte originário de alcançar, com referida norma de competência, toda e qualquer espécie de ação que possua como objeto ato oriundo do Conselho Nacional de Justiça. Em segundo lugar, não se revelaria congruente que juízes e tribunais locais pudessem apreciar a validade de atos e deliberações emanados do órgão que recebeu a incumbência constitucional de fiscalizar os membros da magistratura. É preciso relembrar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal não se submete à atuação fiscalizatória do CNJ, conforme decidido na ADI 3367 de relatoria do ministro César Peluso.
o que reforça a vocação do Supremo Tribunal Federal como instância natural para apreciação da validade dos atos produzidos por aquele órgão administrativo quando impugnados em sede jurisdicional. A ratio decidendi é a mesma que for utilizada por esta Suprema Corte ao afastar da sua competência jurisdicional ações em que todos os membros da magistratura não sejam direto ou indiretamente interessados. Pare 744-436, de relatoria da ministra Rosa Weber, e a O de 1840, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O conceito de atividade fim merece um refinamento interpretativo para dar mais clareza semântica ao texto constitucional e harmonizá-lo com o sistema de competência em geral. A autotutela que a magistratura pode exercer sobre seus próprios direitos e deveres supera a autorreferência da regra de competência e gera uma inconsistência lógico-política em que os controlados podem controlar os controladores, o que só pode ser obstado com a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal. Entendo, senhora presidente, ser a segunda corrente a que me referi o melhor norte interpretativo para a correta definição do sentido e alcance do artigo 102.1-R da Constituição Federal, pois além de não restringir demasiadamente o espectro de competência desta Corte Constitucional, com base em uma visão excessivamente formal, possui ainda a vantagem de não sobrecarregar este tribunal com processos que, por não guardarem conexão com as atividades fim do Conselho Nacional de Justiça, apresentam menor envergadura. Permanece, contudo, saber o que vem a ser, precisamente, a atividade fim do CNJ. Considerando-se a vasta gama de atribuições desempenhadas pelo Conselho, é natural que o termo atividade fim carregue algum grau de imprecisão conceitual. Penso, entretanto, que o artigo 103b, parágrafo 4º, que indica o conjunto de atribuições cometidas pelo legislador constituinte a esse elevado órgão de fiscalização, fornece-nos a clareza e a segurança necessárias para a delimitação das atividades que, por concretizarem as missões precípuas para as quais o CNJ foi criado, atraem a competência desta Corte Suprema para julgar as ações a ela relacionadas. Transcrevo, por sua importância, o dispositivo constitucional supracitado. Peço permissão para deixar de ler, porque já é do conhecimento de todos, me refiro ao parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição. E prossigo. Em suma, todas as atividades descritas no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal, constituem o que se convencionou de chamar de atividade fim. E, por conseguinte, todas as ações que tenham como causa de pedir referidas atividades estarão compreendidas na competência desta Suprema Corte, por força do artigo 102.1-R da Constituição da República. Fixadas essas balizas interpretativas, senhora presidente, cumpre definir se o caso ora em apreço, relativo à vacância de serventia extrajudicial, em razão de provimento sem concurso público, atrai ou não a incidência do artigo 102.1-R da Constituição Federal, compreendido à luz da orientação anteriormente exposta, de que essa norma de competência abrange apenas os atos que guardem vinculação com as atividades fim dos órgãos de controle nele referidos. Nesse contexto, cumpre destacar que a segunda turma entendeu, no julgamento da reclamação 24.563, Rio Grande do Norte, de relatoria do ministro Dias Toffoli, que o tema atinente à vacância de serventias extrajudiciais, tema versado no processo em exame, não se insere entre as atividades fins do CNJ, circunstância essa que afastaria a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar tais demandas. Mostra-se pertinente transcrever o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo ministro Dias Toffoli em referido processo, que traz um rol de matérias que, por não dizerem respeito às atividades fins do CNJ, segundo o entendimento do ilustre ministro, não atrairiam a competência dessa Corte. Abro aspas. Por outro lado, não vislumbra em sede de ação ordinária a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar demandas cujos objetos, verve a graça, deliberações do Conselho Nacional de Justiça que, atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais fiscalizadas pelos tribunais locais. 2. Revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam à regulamentação distinta do judiciário, de que seriam exemplos os relacionados a concursos públicos ou licitações dos tribunais locais. Ou 3. Decisões outras de naturezas diversas que não digam respeito a interesse exclusivo de toda a magistratura. Fecho aspas. Entendo, com a devida vênia do ilustre ministro, que a fiscalização desempenhada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro constitui a atividade fim daquele órgão.
porquanto prevista no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3, que constitui, conforme exposto anteriormente, o núcleo definidor das principais atividades cometidas ao Conselho Nacional de Justiça pelo legislador constituinte. As ações fiscalizatórias sobre serventias extrajudiciais, tema que, como se viu, por sua excepcional importância, mereceu a atenção do legislador constituinte por prevê-la no mencionado dispositivo, não pode ser compreendida na mesma categoria de concursos públicos e licitações, atividades, essas sim, de natureza estritamente administrativa e burocrática, que podem ser perfeitamente apreciadas pelos demais órgãos do Poder Judiciário, sem risco da subversão da lógica constitucional de repartição de competências e da notificação das elevadas atividades fiscalizatórias e disciplinadoras do Conselho Nacional de Justiça. São essas as razões, senhora presidente, que me levaram a acompanhar o eminente relator para dar provimento ao agravo regimental, a fim de que a presente ação seja processada e julgada por esta Suprema Corte. Ministro Nunes Marques. Passo ao voto no agravo regimental na reclamação 33.459. Senhora presidente, cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação. Alega agravante em síntese que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente as ações contra os atos do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do artigo 102.1-R da Constituição Federal. No caso, foi instaurado o processo administrativo disciplinar número 6 de 2015, no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco, em desfavor de Rosimério Souto-Maior de Almeida, tendo sido, ao final, determinado o arquivamento do feito. Em face desta decisão, foi apresentado recurso disciplinar e, antes de ser proferida qualquer decisão, o Conselho Nacional do Ministério Público avocou o aludido processo disciplinar. Foi instaurado, então, o procedimento avocado número 100.322/2018, dígito 68, ao qual foi dado parcial provimento para aplicar a Rosimério Souto-Maior de Almeida a penalidade de censura, com desconto do tempo de serviço e dos vencimentos dos 4 dias de ausência injustificada. E resignado, o membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco ajuizou a ação ordinária. Processo número 081-7995, 16/2018, 405-8300, distribuído ao juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, tendo inclusive sido deferido o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Em face desta decisão, foi interposto agravo de instrumento. Processo número 0800-393-46-2019, 401-0000, perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde foi deferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 102.1-R da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, não fazendo nenhuma restrição quanto à sua natureza. Partindo desta análise, o Supremo Tribunal Federal entendia que estava compreendida em sua competência a apreciação de quaisquer ações fundadas na impugnação de deliberações positivas do CNJ e do CNMP, RE 744-590, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Sucede que as ações ajuizadas com fundamento no artigo 102.1-R da Constituição abrangem diversas matérias, o que culminou no ajuizamento de um número enorme de demandas, e dentre elas aquelas impugnações contra atos que não diziam respeito às atividades disciplinadoras e fiscalizadoras do CNJ e do CNMP. Aludido fato contribuiu para que, posteriormente, quando do julgamento conjunto da questão de ordem na ação originária 1814 e no agravo regimental na ação civil originária 1680, ambas ajuizadas contra atos do CNJ, o plenário firmasse entendimento no sentido de que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos do CNJ e do CNMP se limitava a ações constitucionais, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data, com vistas a uma restrição da jurisdição do Supremo Tribunal Federal em relação a atos daqueles órgãos. Assim, a expressão ações contra o CNJ e o CNMP compreenderia apenas as ações mandamentais de estatura constitucional, no âmbito das quais referido órgão de controle ostenta a personalidade judiciária, que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual. Em razão de aludidos conselhos não terem personalidade jurídica, mas serem órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, respectivamente, as ações ordinárias deveriam ser ajuizadas em face da União e apresentadas junto à primeira instância da Justiça Federal.
Ressalte-se por oportuno, não obstante o entendimento que prevaleceu quando do julgamento da aludida questão de ordem, foi objeto de discussão a posição colocada no voto vista pelo ministro Dias Toffoli, que, apesar de ter se manifestado pela incompetência do Supremo Tribunal Federal nos dois casos, divergiu do ministro Marco Aurélio e do saudoso ministro Teori Zavascki, quanto à forma como deve se analisar a competência da Corte para julgar demandas contra os atos do CNJ e também do CNMP. Dentre as ponderações feitas pelo ministro Toffoli, está aquela no sentido de que os atos relacionados à vacância das serventias extrajudiciais, a par de não ter decorrido de uma atuação corretiva e correcional sobre os tribunais e os seus membros, atingiu esses órgãos de modo apenas reflexo, naquilo que diz respeito às suas atribuições de fiscalização sobre os serviços notariais de registro, restando desatendidos desse modo os necessários pressupostos à atração da competência originária desta Corte. Aponta ainda que, relativamente aos serviços auxiliares em que a posição dos tribunais é de supervisão e organização, resta evidente que a disciplina traçada pelos tribunais locais, as serventias não repercutem sobre si apenas em si emanam. Por consequência, a disciplina do CNJ sobre essa específica competência das cortes locais as atingiria apenas incidentalmente, repercutindo, em verdade, de modo direto sobre as serventias extrajudiciais. Assim, esta Corte vem adotando um posicionamento restritivo em relação ao artigo 102(1)R da Constituição Federal, reconhecendo sua competência originária apenas para o processamento e julgamento de ações constitucionais em face do CNJ e do CNMP. Apesar do posicionamento jurisprudencial restritivo que vem sendo adotado por esta Corte, entendo que o rol das ações originárias que são atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação à disposição contida no artigo 102(1)R da Constituição, deve, ao mesmo tempo, considerar a excepcionalidade da competência e a consequente manifestação, bem como a natureza jurídica da demanda colocada para apreciação. Por esse motivo, quando membro integrante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região proferir acórdão no sentido de declarar a incompetência do juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para processar e julgar o processo número 022-832-22-2015-401-3400-DF, anulando consequentemente a sentença proferida, julgando prejudicada a apelação e determinando a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal. O entendimento também foi aplicado no agravo de instrumento número 056-558-65-2016-401-0000. Apenas para ilustrar o meu entendimento ainda quando integrava aquela Corte de Justiça. Não deve ser levado em conta, assim, tão somente a pessoa que integra o polo passivo da demanda, como é o caso das ações constitucionais, mas sim a natureza da questão posta em juízo, seu alcance e os seus fins. As decisões que vêm sendo proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ultimamente em relação à questão de sua competência para processar e julgar ações em que são impugnados atos do CNJ, vem demonstrando sua intenção de mudar entendimento jurisprudencial acerca da interpretação restritiva dada ao aludido dispositivo constitucional. A título exemplificativo, cito a decisão prolatada quando da análise da PET 4827, em 24 de agosto de 2016, pelo ministro Dias Toffoli. Neste processo de autoria da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, em face da União, foi ressaltado os limites da competência relativas às demandas propostas contra atos do CNJ e do CNMP, concluindo que a deliberação do CNMP relativa a servidores do Ministério Público, a par de não decorrer de uma atuação corretiva ou correcional sobre os órgãos do Ministério Público ou seus membros, atinge esses órgãos de modo apenas reflexo, naquilo que diz respeito às suas atribuições meramente administrativas, restando desatendidos, desse modo, os necessários pressupostos à atração da competência originária desta Corte, mesmo quando se aprecia a questão sobre a interpretação que defendi quando do julgamento da AO 1814-DF e do agravo regimental na ACO 1680. Mais recentemente, em 26 de novembro de 2019, consolidou-se no âmbito da segunda turma desta Suprema Corte, reclamação 15.551, relatoria da ministra Carmen Lúcia, a linha de intelecção acima descrita, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ações que tenham como causa de pedir atos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício da sua atividade fim. No caso dos autos, em se tratando de processo que deu origem a este feito de impugnação de penalidade imposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público a membro do Ministério Público por meio de ação ordinária, penalidade esta derivada da atividade disciplinadora daquele órgão de fiscalização, ainda que não tenha sido a pretensão veiculada pela via
do mandado de segurança, ele deve ser objeto de apreciação originária pelo Supremo Tribunal Federal. A demanda que ora se examina e todas aquelas que digam respeito à atividade finalística do Conselho Nacional do Ministério Público devem ser da competência originária desta Corte, observado cada caso concreto levado à sua apreciação. Entender o contrário e adotar a já citada interpretação restritiva em relação ao constante no artigo 102.1-R da Constituição para afirmar a competência do STF tão somente para as ações constitucionais, afastando conhecimento e processamento em relação às ações ordinárias, poderia vir a conferir à Justiça Federal de primeira instância atribuição para definir os poderes atribuídos ao CNMP e ao CNJ no cumprimento de sua missão prevista na Constituição Federal, havendo assim uma subversão da posição em que foi conferida aos órgãos de fiscalização e controle. Poderia ocorrer a hipótese de um órgão fiscalizado apreciar e processar um feito onde se discute a legalidade de um ato proferido pelo órgão fiscalizador no exercício de suas atribuições. A autotutela que a magistratura pode exercer sobre os seus próprios direitos e deveres pode gerar uma inconsistência lógico-política que só pode ser obstada com a absorção desta competência pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, não seria razoável inadmitir o julgamento de questão desta natureza pelo Supremo Tribunal Federal, tão somente sob o fundamento de a via processual escolhida para dirimir a controvérsia não ser um mandado de segurança. Não me parece ser esta a vontade do legislador. Deve ser ressalvado deste entendimento apenas as questões meramente administrativas, cuja prática pelos ministérios públicos não é diferente daquela que ocorre em toda a administração pública em geral. Entendo que deve haver, assim, uma mitigação na interpretação que vem sendo dada por esta Suprema Corte a competência originária para apreciar e processar ações contra atos do CNMP e do CNJ, para reconhecer a competência em relação às ações ordinárias ajuizadas em face daqueles órgãos em determinadas situações, a serem examinadas em cada caso concreto, mormente aqueles que digam respeito às atividades disciplinadoras e fiscalizadoras, que repercutem diretamente perante os tribunais de justiça ou tribunais federais ou seus membros, e que digam respeito ao exercício de sua competência disciplinar em relação aos membros do Ministério Público, e que se refiram aos ministérios públicos, ainda que não vinculados pelas mencionadas ações constitucionais. Ainda que assim não fosse, penso, entretanto, que o artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 3, que elenca o conjunto de atribuições cometidas pelo legislador constituinte a esse elevado órgão de fiscalização, fornece-nos a clareza e a segurança necessárias para a delimitação das atividades que, por concretizarem as missões precípuas para as quais o CNMP foi criado, atraem a competência dessa Corte Suprema para julgar as ações a ela relacionadas. E aí eu menciono o artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 3. E prossigo. Em suma, todas as atividades relacionadas no artigo 130-A e B, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal, constitui o que se convencionou chamar de atividade fim, e, por conseguinte, todas as ações que tenham como causa de pedir referidas atividades estão compreendidas na competência desta Corte Suprema, por força do artigo 102.1-R da Constituição da República. Por tudo exposto, senhora presidente, dou provimento ao presente agravo regimental para, reformando a decisão impugnada, dar provimento à reclamação e declarar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito de origem, pedindo, para tanto, a mais respeitosa vênia a eminente relatora. Então, o meu voto vogal na ação direta de inconstitucionalidade 4212. A Associação dos Magistrados Brasileiros, MB, impugna por meio de ação direta de inconstitucionalidade o artigo 106 do regimento do Conselho Nacional de Justiça, tanto em sua redação original quanto naquela conferida pela emenda regimental número 1 de 2010. Transcrevo abaixo as redações da norma impugnada. Artigo 106. As decisões judiciais que contrariarem as decisões do CNJ não produzirão efeitos em relação a estas, quem vota salvo por se for videoconferência proferidas é o pelo ministro Supremo Nunes Tribunal Marques. Federal. O CNJ determinará a autoridade recalcitrante, sob as combinações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Redação conferida pela emenda regimental número 1, 2010. Alega a parte autora, em apertada síntese,
que referida disposição regimental extrapola o rol de atribuições cometidas ao Conselho Nacional de Justiça no artigo 103b da Carta Magna e invade a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar reclamações referentes à usurpação de sua competência. Sendo esse o sucinto relatório, passo ao meu voto. Cabe destacar de pronto, conforme explicitado pelo eminente ministro relator, em decisão que deferiu a medida cautelar formulada nestes autos, que a norma regimental ora impugnada tem sua gênese, em boa medida, atrelada à celeuma que se instaurou nessa Suprema Corte a respeito da definição do órgão judiciário competente para apreciar a validade de atos e deliberações emanados do Conselho Nacional de Justiça. Entendo pertinente rememorar que a jurisprudência tradicional desta Corte, já mencionada nos votos anteriores, mas recordo a CO 1680 de relatoria do ministro Euriza Vasque, a CO 1733 de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, a PET 4309 de relatoria do ministro Celso de Mello, entre outras, firmou-se no sentido de que a expressão ações contra o Conselho Nacional de Justiça compreende apenas as ações mandamentais, no âmbito das quais ações mandamentais de estatura constitucional, no âmbito das quais referido órgão de controle ostenta a personalidade judiciária que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual. Mais recentemente, como já mencionado, em 26 de novembro de 2019, consolidou-se no âmbito da segunda turma desta Suprema Corte, na reclamação 15.551, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, orientação menos restritiva a respeito do alcance da norma disposta no artigo 102.1-R da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ordinariamente ações que tenham como causa de pedir atos proferidos pelo CNJ no exercício de sua atividade fim. Entendo, senhora presidente, se a segunda corrente a que me referi, o melhor norte interpretativo para a correta definição do sentido e alcance do artigo 101-R da Constituição Federal, pois além de não restringir demasiadamente o espectro de competência desta Corte Constitucional com base em uma visão excessivamente formal, possui ainda a vantagem de não sobrecarregar este tribunal com processos que, por não guardarem conexão com as atividades fins do Conselho, do CNJ, apresentam menor envergadura. Faço essa breve digressão, senhora presidente, apenas para pontuar a necessidade da pacificação no âmbito desta Corte acerca da correta interpretação a ser conferida à norma de competência disposta no artigo 102.1-R da Constituição Federal, pois a insegurança jurídica em torno do tema tem levado à prolação de decisões contrárias ao CNJ por órgãos absolutamente incompetentes. Seja qual for a interpretação ao já citado artigo 102.1-R da Constituição Federal, certo é que não vislumbra possibilidade jurídica de atribuir a um órgão de natureza meramente administrativa, na ADI 3367-DF, de relatoria do ministro César Peluso, e sintetizado no item 2 da respectiva emenda, da de segurança 28.174, de relatoria do ministro o poder de conferir execuibilidade a seus atos a respeito de decisões judiciais que os tenham declarado inválidos, ainda que proferidos por juízos absolutamente incompetentes. A natureza administrativa que se vem dispor é realçada ainda pelo artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal, dispositivo que elenca o rol de atribuições confiadas ao Conselho Nacional de Justiça, que se circunscrevem ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, sendo-lhe vedada qualquer atuação de natureza jurisdicional. A competência do CNJ, segundo expressa a previsão constitucional contida no parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal, se limita ao controle da ação administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário, inexistindo qualquer previsão na Constituição para o controle sobre atos jurisdicionais. De toda sorte, consoante corretamente apontado pela Procuradoria-Geral da República, decisão proferida por juiz absolutamente incompetente é nula, não inexistente. Esse entendimento encontra-se positivado atualmente no Código de Processo Civil, o qual assegura a manutenção dos efeitos produzidos por atos decisórios emanados de juízos absolutamente incompetentes até decisão em contrário proferida por juízo competente. Parágrafo 4º do artigo 64. Se assim é, incumbe ao Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Advocacia Geral da União, valer-se dos instrumentos processuais postos à disposição pelo ordenamento jurídico, seja por meio de reclamação, seja por meio do sistema recursal, para buscar a desconstituição do ato decisório que lhe tenha sido desfavorável e que, supostamente, tenha violado o sistema constitucional de repartição de competências. O
que não se mostra legítimo, porque vulnerador do sistema de divisão funcional dos poderes é que o órgão de feição administrativa, por mais elevadas que sejam suas atribuições, neutralize por autoridade própria a eficácia de decisões promanadas de órgãos jurisdicionais. Não foi por outra razão, convém acrescentar, que o eminente ministro Marco Aurélio deferiu em 26 de junho de 2019 medida cautelar no mandado de segurança 36.549-DF, em cujo âmbito também se discutia a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Compreendo as razões e as preocupações externadas pelo ministro Gilmar Mendes, mas entendo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pode agasalhar esta situação sem romper outras disciplinas processuais e constitucionais muito caras também à sociedade brasileira. O deslocamento de competência das ações judiciais que discutem atos finalísticos do CNJ e do CNP para o Supremo Tribunal Federal, além de atingir a finalidade constitucional, soluciona o imbróglio tal qual ora se apresenta. Por essas razões, senhora presidente, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, divijo de sua excelência para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade e declarar inconstitucional o artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, tanto na sua redação originária quanto naquela conferida pela emenda regimental número 1 de 2010. É como voto. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Verifico que o nosso presidente, o Luiz Fontes, já se faz presente. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Ministra Rosa, muito boa tarde a Vossa Excelência. Eu queria, em primeiro lugar... Obrigada, ministro Fontes. Eu só conferi o som, porque às vezes eu fico inadvertidamente com o meu microfone fechado. E passo, então, a presidência dos trabalhos da Vossa Excelência, ao mesmo tempo que informo que colhemos apenas os votos do ministro Nunes Marques, tanto o ministro Roberto quanto eu, que ainda não votamos em duas das ações, estamos para a ordem normal. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Ministra Rosa, muito boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, ministra Rosa Weber. Primeiramente, agradeço a Vossa Excelência que me deu a honra e concedeu a generosidade de iniciar no plenário físico a sessão do STF, por o ministro quanto Luiz estava no Conselho Nacional de Justiça, lançando o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário na sua primeira reunião. Nós estamos vivendo uma era digital e é preciso que haja um aperfeiçoamento. Sem prejuízo, não podemos desconhecer os incidentes desconfortáveis para o nosso sistema que sofremos no Superior Tribunal de Justiça e que o eminente colega Luiz Roberto Barroso também experimentou no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nessa inauguração, ministro Barroso, fiz questão de mencionar que é uma função do CNJ velar por essa integridade da tecnologia e da cibernética em relação a todos os tribunais. E, por isso, cheguei um pouco depois e tive, digamos assim, essa generosidade da ministra Rosa de abrir a sessão. Mas não poderia prosseguir nos trabalhos sem antes cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, cumprimentar o ministro Marco Aurélio, ministro Ricardo Lewandowski, os que aparecem aqui na tela, cumprimentar o ministra Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio Lewandowski, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Alexandre Moraes, bem como os advogados presentes, aqui não nominados na tela, mas os vejo, e o nosso eminente Procurador-Geral da República. Agora sim visualizo Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, e aqui mais abaixo o ministro Zé Levi. Então, uma boa tarde a todos. O ministro Nunes Marques ainda consegui assistir o finalzinho do seu voto, o elogio por isso, um voto sucinto, mas um voto bastante profundo no tocante à questão de mérito. E eu, então, agora, eu passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que é o próximo integrante a votar
nos 3 feitos, como o ministro Nunes Marques fez, e como todos o farão. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento também até agora a nossa presidente, a vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, cumprimento todos os ministros. Antes de iniciar, presidente, quero fazer um cumprimento especial, uma vez que desde a sua posse é a primeira vez que me manifesto no plenário. Cumprimento especial ao ministro Cássio e a sua ideia aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, desejando a sua excelência votos de extremo sucesso, extrema felicidade nessa nova etapa da sua já... Por videoconferência, voto o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho absoluta certeza que sua excelência, ministro Nunes Marques, veio somar ao Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, somar ao país, a toda a sociedade brasileira. Presidente, também cumprimento as sustentações orais que foram realizadas na semana passada, doutor Alberto Pavier Ribeiro, o doutor Cristóvão Dionísio de Barros Cavalcante Júnior, o professor José Levi, advogado-geral da União, e cumprimento, por fim, o nosso procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Presidente, a questão já está bem colocada, faço um bloco único em relação aos 3 casos, aos 3 processos, salientando a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal na data de hoje, e digo isso como quem relatou aproximadamente já quase 400 mandados de segurança relacionados à atividade do Conselho Nacional de Justiça, atividade de fiscalização de concursos e cartórios, e tivemos na primeira turma a ministra Rosa, o ministro, hoje nossa presidência na primeira turma, o ministro Marco Aurélio, nosso decano, o ministro Luiz Roberto Barroso, e Vossa Excelência, presidente, ministro Luiz Fux, devem se recordar que por 3 oportunidades tivemos grandes problemas de descumprimento de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, porque aqueles que tiveram seus interesses afastados pelo CNJ e confirmado essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal, entenderam por bem, de uma forma, eu diria, não tão leal processualmente, ingressar na primeira instância e, por decisões enviesadas, liminares da primeira instância, acabaram suspendendo a própria decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal. E tivemos que ligar isso em 3 casos. Em pauta, julgamento conjunto, agravo na petição 4770, agravo na reclamação 33.459 e ADI 4.412. O plenário julga se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais. Quem a Constituição deu competência do CNJ e do CN para julgar, processar e julgar ações, independentemente da natureza da ação, ações contra atos, contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho Nacional do Ministério Público. Essas decisões proferidas no desempenho, e aqui é importantíssimo desde o início já destacar, no desempenho das suas atribuições constitucionais. Entendo e já assim me manifestei lá atrás, já ano passado, na reclamação 15564, que guardava, e continuo guardando com a devida vênia as posições em contrário, extrema reserva da jurisprudência que foi se consolidando no Supremo Tribunal Federal, uma jurisprudência defensiva em relação a essas ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP. No sentido de que somente as ações de cunho constitucional, já citadas aqui pelo ministro Nunes Marques, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, seriam de competência do Supremo Tribunal Federal. As demais, não. Sempre guardei extrema reserva em relação a esse funcionamento, respeitando
a então posição prevalente do Supremo Tribunal Federal, mas apontando a minha divergência, porque sempre entendia, aqui reforço o meu entendimento, que com a promulgação da emenda 45, o legislador constituinte derivado, ele criou 2 órgãos, CNJ, no âmbito do Judiciário, e CNMP, no âmbito do Ministério Público, 2 órgãos de cúpula administrativa, seja do Poder Judiciário, no caso do CNJ, seja do Ministério Público, da instituição Ministério Público, no caso do CNMP, com uma finalidade, criar um verdadeiro mecanismo de controle administrativo em nível nacional das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização administrativa e controle disciplinar de todos os demais órgãos e membros, seja que compõem o Poder Judiciário, seja os componentes da instituição Ministério Público, respectivamente. A partir, e nós temos que ter a ideia do contexto da criação e da elaboração do texto constitucional, a partir dessa criação, a relevância, até então inédita, de órgãos com essa função nacional de controle administrativo, planejamento, fiscalização e o próprio controle disciplinar, a relevância dessa nova função mereceu também, por parte do Congresso Nacional, o exercício do Poder Constituinte derivado. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes, por videoconferência. Mereceu uma atenção quanto ao exercício natural do controle judicial dessa atividade administrativa. As sustentações orais, e foi dito na tribuna, é que, eventualmente, afastar a possibilidade da Justiça Federal rever as decisões do CNJ seria contra o artigo 5º da Constituição, que prevê a inafastabilidade da prestação jurisdicional, da revisão jurisdicional. Não é verdade. Tanto não é verdade que a criação desses órgãos mereceu, por parte, como eu disse, do Poder Constituinte, uma preocupação expressa de quem exerceria o controle judicial. Fez questão o Congresso Nacional de estabelecer no artigo 102, inciso 1º, letra R, ser competência do Supremo Tribunal Federal o processo e julgamento das ações, aqui sem qualquer limitação, das ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Certamente, por óbvio, entendo que não for por acaso o ênfase dado pelo Congresso Nacional na Emenda Constitucional 45 dessa atribuição ao Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, se esses órgãos foram criados para nacionalizar o controle administrativo, financeiro e disciplinar, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, 2 órgãos de cúpula administrativa, no Sistema Nacional de Justiça, Judiciário e Ministério Público, para que se mantivesse a coerência do sistema de controle exercido por esses órgãos sobre as estruturas internas do Judiciário e do Ministério Público, somente seria possível reservar o controle jurisdicional ao Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, sob pena de fracionamento de decisões judiciais, sob pena de um controle absolutamente difuso, espalhado pelos demais membros do Poder Judiciário e, consequentemente, a frustração da Emenda 45, dessa nacionalização do controle administrativo, financeiro e disciplinar, sempre com a possibilidade de controle judicial das decisões desses órgãos pelo Supremo Tribunal Federal. E essa questão foi amplamente debatida no Congresso Nacional, pré-promulgação da Emenda 45, todos com certeza se recordam. O próprio Supremo Tribunal Federal, é importante aqui recordar, em fevereiro de 2004, antes da promulgação da Emenda 45, que
foi em dezembro de 2004, o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, CNJ, CN, postou-se contra a criação do CNJ administrativamente, dizendo que isso poderia ser uma invasão à autonomia do Poder Judiciário, autonomia e independência do Poder Judiciário, administrativamente por maioria. Em fevereiro, em dezembro foi criado e depois, na ação direta de inconstitucionalidade, aí o Supremo Tribunal Federal, num posicionamento jurisdicional, conversou com a sua decisão administrativa, disse que aquela posição anterior era administrativa, mas que jurisdicionalmente não haveria a possibilidade de se declarar inconstitucional o Conselho Nacional de Justiça. E por quê? E aqui que interessa na presente hipótese. Por quê? Entre outras questões, o eminente ministro César Peluso, relator da ADI 3367, salientou 3 pontos caracterizadores do Conselho Nacional de Justiça que afastaram a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade. Aqui é importante, por isso fiz a referência histórica, lembrar que o ministro César Peluso, administrativamente, em fevereiro de 2004, assim como a maioria do Supremo Tribunal Federal, havia se posicionado contra a criação do Conselho. Ao fundo, parede clara. Mas, jurisdicionalmente, como relator e também como seguido pela maioria do Supremo Tribunal Federal, entendeu que constitucional era. E por quê? Primeiro, por ser órgão integrante do Poder Judiciário. Segundo, por sua composição apresentar maioria absoluta de membros do próprio Poder Judiciário. Só que o terceiro ponto, presidente, ministros, é o que nos interessa mais nesse momento. O terceiro ponto caracterizador da constitucionalidade do CNJ reconhecida na ADI 3367 foi que havia possibilidade de controle de suas decisões pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, qual seja o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, o Supremo reconheceu a constitucionalidade do CNJ como um órgão administrativo interno do Poder Judiciário, não controle externo, e um dos 3 pontos principais desse reconhecimento foi exatamente que o Supremo Tribunal Federal não só não estaria submetido ao Conselho Nacional de Justiça, como ele, como órgão máximo do Poder Judiciário, ele realizaria a ampla revisão judicial de todas as decisões do CNJ. Ou seja, isso foi um ponto definidor da constitucionalidade do CNJ. Essas 3 características marcantes demonstram, dentro dessa lógica interpretativa, a necessidade de mantermos a coesão do que foi criado pela emenda 45 do texto do artigo 102, inciso 1º, letra R, ou seja, órgãos nacionais, órgãos de cúpula, órgãos de controle administrativo, financeiro e disciplinar, só que órgãos que devem respeito à Constituição, órgãos cuja revisão judicial pode e deve ser feita somente pelo órgão máximo do sistema judicial brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. E foi assim, presidente, ao longo dos primeiros anos do Conselho Nacional de Justiça. Bem, me recordo, fiz parte da primeira composição do CNJ, 2005 a 2007, até 2008, 2009, nos primeiros anos e as primeiras composições do Conselho Nacional de Justiça, todas as ações contrárias às decisões do CNJ eram de competência do Supremo. Num determinado momento, houve, em virtude, e aí foi um dos fundamentos do Supremo, um aumento que, a meu ver, foi prejudicial de ingerência do CNJ e do CNMP em assuntos absolutamente rotineiros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Me lembro de uma decisão do CNJ
é que mudou a escala de motoristas de um tribunal de justiça. Ou seja, a partir do momento que houve um determinado momento que o CNJ e o CNMP acabaram ampliando erroneamente as suas importantíssimas missões constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência defensiva, restringiu a sua competência somente para determinadas ações. Houve, e os precedentes já foram citados, então não irei repeti-los. O Supremo passou a fazer uma distinção entre as ações tipicamente constitucionais e as demais ações. Entendo que é o momento até em virtude do Conselho Nacional de Justiça já ter passado aquela fase, em virtude da necessidade de uma coesão maior das decisões e aplicação mais eficaz das decisões do CNJ, entendo ser o momento de voltarmos ao posicionamento inicial, ao posicionamento originário do Supremo Tribunal Federal. Entendo que a Corte deve retornar a esse posicionamento no intuito de garantir efetividade dos Conselhos Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público, preservar a segurança jurídica com a ampla, geral e célere possibilidade de análise das decisões diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. As decisões do CNJ no âmbito das suas competências, CNJ e CNMP, no âmbito das suas competências constitucionais, essas decisões sempre têm reflexos nacionais. Então, a sua revisão deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Para que não haja aí um desvirtuamento das decisões ou do próprio descumprimento das decisões desses dois importantes órgãos. E a realidade atual vem, ao meu ver, demonstrar o acerto dessa alteração, que eu volto a dizer, com todas as vênias, as posições em contrário, porque passamos a conviver com insegurança jurídica gerada por um controle judicial difuso dos atos administrativos emanados dos dois ministro Alexandre de Moraes. O que se agravou, inclusive... Em pauta, julgamento conjunto, agravo na petição 4.770, agravo na reclamação 33.459 e ADI 4.412. E por que isso? É importante colocar essa questão. Porque essa atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite uma loteria, permite que aqueles que se julgam prejudicados possam burlar decisões do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que se julgam prejudicados possam jogar com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Como? Uma forma muito simples. Sabemos que com as alterações processuais civis, pouca diferença existe do ponto de vista instrumental e de finalidade entre um mandado de segurança e uma ação onde se pede uma tutela emergencial. Do ponto de vista finalístico, pouquíssima diferença nós teremos. E o que passou a ocorrer? Litisconsortes no Conselho Nacional de Justiça, e eu cito sempre o exemplo dos cartórios, porque, como eu disse, já julgamos a primeira turma. Na verdade, foram julgados mais de 670 mandatos de segurança, em torno de 380 de minha relatoria, os anteriores de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki. Mas o que passou a acontecer? Litisconsortes, no procedimento administrativo do CNJ, ao terem seus interesses contrariados, um deles entrava com mandado de segurança no Supremo. Se obtivesse decisão favorável, o outro ingressava também. Se não obtivesse a liminar, o outro ingressava com uma ação ordinária em primeira instância pedindo uma tutela de urgência. E se obtivesse, esse primeiro desistia do mandato de segurança. Verdadeira loteria judicial. Quando isso não
acarretou, eu diria aí, verdadeira fraude processual, em que, como relator, oficiei as corregedorias locais e o próprio CNJ, nos exemplos anteriores que citei. O CNJ decidiu, mandado de segurança, o Supremo manteve a decisão, transitada em julgado, depois vem uma ação ordinária, se disfarça a causa de pedido e o pedido, e uma liminar de primeira instância, tornando sem efeito a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, não é possível essa insegurança jurídica, e não é possível permitirmos que aqueles órgãos que são coordenados, supervisionados e fiscalizados do ponto de vista financeiro, administrativo e disciplinar pelo CNJ, eles possam conceder liminares afastando as decisões do CNJ. O CNJ, então, do ponto de vista administrativo, pune um magistrado. Aí esse magistrado consegue uma liminar, como já ocorreu na prática, uma liminar com o juiz da sala ao lado, na Justiça Federal, do seu colega ao lado, que concede uma liminar suspendendo essa aplicação. Ora, não foi para isso que o legislador constituinte... Por videoconferência, vota o ministro Alexandre de Moraes. A partir da emenda 45, em pauta, julgamento conjunto, agravo na petição 4.770, agravo na reclamação 33.459 e ADI 4.412. Só tivessem vigência e eficácia se a primeira instância concordasse. Não foi para isso. Nós podemos concordar ou não com a existência do CNJ e do CNMP. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que ambos os conselhos são constitucionais, que a sua missão prevista na Constituição deve ser realizada. Essa missão não pode, obviamente, estar submetida ao beneplácito, ao referendo da primeira instância. Essas decisões só podem ser revistas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da ação que se ajuize contra essas decisões. Senão, eu volto a querer insistir. Nós vamos continuar a ter essa loteria. Um entra com mandato de segurança, não conseguiu eliminar, desiste, ou seu litisconsorte no procedimento disciplinar, entra com uma ação originária. E aí nós vamos jogar com a sorte. A Constituição foi clara. A emenda 45 criou uma estrutura em que não há controle externo do Poder Judiciário nem do Ministério Público. São órgãos que fazem parte da própria estrutura e do sistema de justiça. E a quem compete rever as suas decisões nesse sistema de justiça? A quem compete a revisão judicial dos atos administrativos, das decisões administrativas desses dois conselhos? Ao órgão máximo do sistema de justiça, ao órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Não podemos permitir o ministro Alexandre de Moraes, por videoconferência, manipulações declaratórias de nulidade com pedido de tutela de urgência para simplesmente mascarar o que seria um mandado de segurança. Então, qualquer que seja a ação, entendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Agora, obviamente, essa preocupação foi colocada já no voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, foi colocado no voto do eminente ministro Gilmar Mendes e agora também do eminente ministro Cássio Nunes Marques. O que a Constituição quis foi que o controle jurisdicional das competências constitucionais do CNJ e do CNMP fosse realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Não quis e não previu que ações eventualmente contra uma licitação do diretor administrativo do CNJ fosse de competência do Supremo. Não. Aqui eu entendo, e foi a estrutura de criação da emenda 45, quando do exercício das suas competências constitucionais previstas expressamente
no caso do CNJ, artigo 103b, parágrafo 4º, e no caso do CNMP, artigo 130A, parágrafo 2º, no exercício dessas suas competências constitucionais, o processo de julgamento das ações contra decisões no exercício dessas competências, aí sim é do Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, eu aqui concluo dando provimento aos agravos na PET 4770 e na reclamação 33459, para afirmar, entendo importante, que tiremos dessas decisões, tiremos já uma tese para resolver definitivamente a questão, ao provimento, e proponho aqui que fixemos a tese que nos termos do artigo 102, inciso 1º, letra R da Constituição Federal, é competência absoluta do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas no artigo 103b, parágrafo 4º e 103a, parágrafo 2º. Com isso, nós evitamos que chegue ao Supremo Tribunal Federal ações que não tenham relação com o exercício finalístico de ambos os conselhos. Com base nessa tese, que entendo a correta, na ADI 4412, acompanho integralmente o eminente relator ministro Gilmar Mendes, pedindo aqui vênia a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, uma vez que, se a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal, não é possível que o Conselho Nacional de Justiça não possa exigir o cumprimento imediato de suas decisões. Não se coloca aqui, como bem ressaltado semana passada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, não se coloca aqui que o CNJ irá desconstituir decisão judicial de primeira instância. Não, se coloca que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, eles devem ter, e aqui faz parte até da própria ideia da teoria dos poderes implícitos, eles devem ter o poder de exigir que os órgãos administrativos cumpram as decisões proferidas. Se esses órgãos administrativos, órgãos judiciários, no caso do CNJ, ou as promotorias e procuradorias, ou os membros do Ministério Público, no caso do CNMP, não concordarem em cumprir, eles que devem procurar o Supremo Tribunal Federal. Não podemos inverter a lógica. Sob pena da decisão que estamos dando na PET 4770 e na reclamação 33459 não ter validade alguma. Porque só o Supremo pode processar e julgar ações contra decisões do CNJ e CNMP proferidas no exercício da competência constitucional. O CNJ dá a decisão. O órgão judiciário consegue, em primeira instância, uma liminar e fala: não vou cumprir essa decisão. Olha, vai cumprir. Se não quiser cumprir, que entre no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a ADI 4412 nada mais é do que o complemento da tese que devemos fixar na PET 4770 e 33459. Faz parte da própria função do Conselho, assim como faz parte da própria função dos órgãos jurisdicionais, fazer cumprir suas decisões. Nós estamos acostumados a isso. No âmbito jurisdicional, a mesma coisa. Se o tribunal dá uma decisão, vai fazer cumprir. Então, da mesma forma, no âmbito administrativo, se dá a decisão, deve ser cumprida, salvo se houver decisão judicial em contrário do Supremo Tribunal Federal, que é o único órgão competente para ter. Então, presidente, em conclusão, exatamente com a sugestão da fixação dessa tese, provimento aos agravos na PET e na reclamação, e acompanho o relator na DI 4412 pela improcedência, mantendo-se a constitucionalidade do regimento interno.
É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, as eminentes ministras e os eminentes pares. Saúdo, de modo especial, a relatoria dos 3 feitos, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Gilmar Mendes, bem como as sustentações orais que aportaram a matéria no que diz respeito a esses 3 feitos em julgamento conjunto. Estamos a julgar, como já reiterado, o agravo regimental na petição 4770 da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o agravo regimental na reclamação 33459 da relatoria da eminente ministra Rosa Weber e a ADI, ação direta de inconstitucionalidade 4412 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. E a questão central, como já foi muito bem esgrimida no voto dos eminentes ministros relatores e dos eminentes ministros que me antecederam, diz respeito às funções constitucionais do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNM. O ministro vota por videoconferência. Obviamente, quando postas ou confrontadas ou arrostadas pela competência deste Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu entendo que a matéria já está suficientemente exposta e eu irei juntar a alongada análise que resultou do estudo que fiz da matéria. O plenário decide se a STF pode julgar ações contra conselhos constitucionais, um pouquinho mais no tema da reclamação da relatoria da a eminente ministra Rosa Weber, serei bastante sintético e a ênfase que, portanto, estarei aplicando aqui é da síntese. Eis que eu comungo das premissas e das fundamentações que me antecederam no sentido de referir-me às premissas e fundamentações dos eminentes ministros relatores. Tais premissas e tais fundamentações que estão na declaração de voto que vou juntar, que tem um pouco mais de 2 dezenas de páginas, resolve o tema vertido na petição 4470, ou seja, aferindo a competência para a apreciação desse feito, resolve a matéria precisamente na linha que veio o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. A matéria, de fato, já foi julgada por diversas vezes nessa Corte por meio de mandado de segurança. O eminente ministro Alexandre de Moraes acabou de dar a ênfase necessária a este ponto. E compreendo que, dada a necessidade de que a uniformização da orientação quanto ao provimento das serventias vacantes após a Constituição de 88 não seja uma questão regional e sim nacional, também no ponto já enfatizado, o tema, entendo, também se insere no rol das competências que remetem, de um lado, àquelas conferidas constitucionalmente ao CNJ na dicção do parágrafo 4º do artigo 103b, incisos 2 e 3 da Constituição, e, por via de consequência, a competência para julgamento de mérito é do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual também compreendo em dar esse destino ao agravo regimental interposto pela União, acompanhando o eminente ministro relator, que dá provimento ao agravo regimental e fixa a competência desse tribunal para o julgamento da ação. Eis que a questão referente à própria finalidade que a Constituição da República atribuiu ao CNJ é aquela que emerge
desse tema controvertido. Portanto, na PET 4470, acompanho o relator e também, senhor presidente e eminentes pares, na ação direta de inconstitucionalidade 4412, tal como trilhou o eminente ministro relator, também assento a plena cognoscibilidade da ação, uma vez presentes os requisitos constitucionais, nomeadamente a legitimidade ativa e a viabilidade do objeto do exame, e, tal como Sua Excelência, entendo não assistir razão jurídica a requerente, por entender plena compatibilidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça com a Constituição da República, com a devida vênia da compreensão em sentido diverso. Também compreendo que esse dispositivo é decorrência lógico-normativa do conjunto de atribuições constitucionais que são e foram deferidas ao CNJ. Pois bem, no que concerne, senhor presidente, ao último dos feitos, último nessa ordem que estou a mencionar, porque aqui, tal como em outras searas, os últimos são os primeiros. Então, a esse vem a minha primeira preocupação para explicitar o que poderia ser uma incoerência aparente, mas entendo não seja. Também aqui na reclamação 33459, em sede de agravo regimental, eu estou acompanhando a eminente ministra Rosa Weber e entendo não existir divergência e também ou incoerência em acompanhar os demais relatores e procuro explicitar e me explicar, eis que, em face do acervo jurisprudencial que já veio à colação nesse debate e do histórico que faço nessa declaração de voto, onde eu reconstruí esse percurso da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, percurso esse que não irei repetir, eis que já ficou evidenciado no voto de Suas Excelências, a ministra e os ministros relatores. Parece-me, essa é a conclusão que cheguei, que a superação do precedente que foi assentado plenário julga STF pode julgar ações não contra conselhos constitucionais, os fundamentos CNJ, da decisão CNMP. monocrática da eminente ministra Rosa Weber, que negou o seguimento à reclamação constitucional. Com isso, o que eu estou a dizer que, a despeito do elastecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, que ora se opera, ou seja, está pelos votos até agora proferidos, vai nesta direção e que talvez venha a se operar, o tribunal, em meu modo de ver, não se transforma em juízo revisor universal das decisões dos conselhos constitucionais. A ratio decidendi dos recentes precedentes que superam o critério formal e processual anterior reside com efeito na dimensão finalística da competência deste Supremo Tribunal Federal. É, portanto, este o critério que deve balizar a análise do caso concreto. Ou seja, superar seu critério formal e processual anteriormente existente e adotar-se uma dimensão finalística da competência desse Supremo Tribunal Federal, à luz do caso concreto. E nesta reclamação constitucional, vemos que ela decorre de pretensão que restou aforada pela União, visando a anulação de decisões que, no âmbito da Justiça Federal, sobrestaram os efeitos da sanção disciplinar aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A dimensão sancionatória concreta não tangencia o critério finalístico de generalidade e transcendência, que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal.
Aqui os efeitos são localizados e contidos em universo fático probatório que não impacta as diretrizes constitucionais do CNMP. Ademais, em se tratando do Conselho Nacional do Ministério Público, a prática sancionatória não colide, ao menos prima facie, não colide com os princípios da autonomia do Poder Judiciário de um modo geral. Não se discute, portanto, hierarquia constitucional normativa, mas simplesmente a concretização de faculdades expressamente outorgadas pela Constituição, no caso, parágrafo 2º do artigo 130-A. Não há que se cogitar, portanto, ao menos segundo o olhar que tenho, da função unificadora do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos entre jurisdição e atividade de controle que se dá propriamente dito nos casos atinentes a este Conselho. Não diviso, portanto, no caso concreto, elementos bastante para identificar usurpação da competência desse Supremo Tribunal Federal mirada sob o ponto de vista finalístico das diretrizes normativas vinculantes aplicáveis ao Conselho em questão. Por isso, à luz dos votos anteriores, entendo que há coerência aqui em acompanhar, diante do caso concreto, a eminente ministra Rosa Weber, e por isso também voto com Sua Excelência por negar seguimento à reclamação como consequência do julgamento do agravo regimental. É como voto, senhor presidente. Acompanho os 3 relatores. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Agora passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou na DI 44, para votar na DI 4412 e na reclamação 3349. Porquanto Vossa Excelência é o relator do agravo regimental na PET 4770. Obrigado, presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa, prezados colegas, doutor Augusto Aras. Também eu cumprimento nosso novo colega, ministro Cássio Nunes Marques, desejando que todos os demais que tenham uma convivência profícua. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, por videoconferência, ao fundo estante com alguns livros. Retomo brevemente, presidente, o meu próprio caso peças decorativas, que é a PET 4770, para dizer que eu estou acompanhando a proposta do ministro Alexandre de Moraes, que no julgamento desta PET assenta a tese que me parece aplicável a todos os casos e, portanto, acho que resolve problemas para o futuro. Nós temos defendido, muitos de nós, que as decisões do plenário do Supremo devem ter uma eficácia vinculante geral, ou seja, os demais tribunais, sobretudo quando decidimos em plenário uma questão relevante que impacta muitas situações, não haveria sentido que depois tivéssemos que decidir individualmente cada uma para aplicar o mesmo entendimento. De modo que, como defendemos essa eficácia vinculante geral, e como o sistema de votação no Supremo é um sistema agregativo em que cada um traz o seu próprio voto, muitas vezes sem ter conhecimento do voto do relator ou dos colegas anteriormente, ao final dos votos agregativos, é preciso definir exatamente qual foi a tese jurídica que unificou a posição de todos os ministros que se pronunciaram. Do contrário, nem sempre isso será totalmente claro, haja vista que os colegas trazem aportes diferentes e visões diferentes. Mas, no fundo, se desejamos que a decisão seja respeitada, é preciso que haja clareza sobre qual foi a ratio decidendi, qual foi a tese, qual foi o holding da decisão.
E eu, então, revisitando o meu próprio voto, em que dei provimento ao agravo regimental pelas razões que ali expus, digo que penso que a tese que propôs o ministro Alexandre de Moraes expressa adequadamente a minha posição, e penso que há outras posições que foram manifestadas até aqui de forma tal que incorporo ao meu voto na PET 4770 a tese de que é competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério julgar ações contra conselhos constitucionais no exercício de suas competências constitucionais, julgamento conjunto, previstas respectivamente agravo na petição 4.770, agravo na reclamação 33.459 e ADI 4.412. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, por videoconferência. Ao meu voto, que não altera nem a minha conclusão, nem o meu dispositivo, e penso que está alinhada com a manifestação já veiculada pelo ministro Cássio Nunes Marques e também pelo ministro Luiz Edson Fachin, quanto a esse caso específico. No tocante à reclamação relatada pela eminente ministra Rosa Weber, eu relembro que nós estamos aqui revisitando uma jurisprudência que havia se consolidado no plenário do Supremo. Para quem estiver chegando agora, o Supremo havia entendido que somente seria competente no caso de impugnações de atos do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, se essas impugnações fossem veiculadas por intermédio de ações mandamentais, muito tipicamente por mandado de segurança. Como nós estamos reajustando esse ponto de vista, é fato, como observou o ministro Alexandre de Moraes, que esta solução que havíamos dado, que era uma solução defensiva, ela trazia a possibilidade de frustração da competência do Supremo Tribunal Federal, bastando o interessado, em lugar de entrar com a ação mandamental, entrar com a ação ordinária, ou, em outras situações, se houvesse mais de um interessado, um entrava com mandado de segurança e outro entrava com ação ordinária, e, portanto, havia possibilidade de duas tentativas simultâneas, ou, pior talvez, a possibilidade de decisões não isonômicas. Impressionado com esse argumento, alguns de nós, até agora, reajustamos a nossa posição original. A decisão proferida pela ministra Rosa Weber na reclamação 33459 se ajusta perfeitamente à jurisprudência até aqui dominante desse tribunal. E, portanto, Sua Excelência cumpriu a, digamos, orientação do colegiado na sua decisão democrática, como de resto Sua Excelência regularmente faz, e quase todos nós nos empenhamos em observar as decisões do colegiado. Como, todavia, essa matéria voltou ao colegiado, muitos de nós nos sentimos confortáveis de revisitar a matéria à luz dos novos argumentos que eu mesmo trouxe da PET 4770 e que outros colegas já haviam trazido em debates na turma, e o ministro Luiz Fux, por exemplo, e o ministro Alexandre de Moraes, razão pela qual nós afetamos ao plenário para que esse tema pudesse ser revisitado. Eu ouvi com atenção o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Preciso dizer que, do fundo do meu coração, torcendo para poder estar de acordo com ele, pela ojeriza que tenho de divergir, como regra geral, das posições da queridíssima ministra Rosa Weber. Porém, eu observo que, no caso, tratava-se de uma punição aplicada a uma promotora de justiça. E aí eu fui ao artigo 130B, ao artigo 130A, parágrafo 2º da Constituição, leio o seguinte:
compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. E aí, penso que a aplicação de uma sanção a uma promotora de justiça se insere nessa competência de verificação do cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público. Com essa constatação, eu me vejo, infelizmente, na obrigação de divergir da posição da ministra Rosa, que, repito, seguiu a jurisprudência, ela foi constante, nós aqui estamos mudando, mas a verdade é que acho que esta decisão não se ajusta às premissas que nós estabelecemos na PET 4.770, pedindo carinhosas vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin quanto a esse ponto. E, por fim, e portanto, presidente, em relação à reclamação da eminente ministra Rosa Weber, a minha posição está sendo a de dar provimento ao agravo para reformar a decisão que negou o seguimento à reclamação e reconhecer que, de fato, houve usurpação da competência deste tribunal na linha das premissas que estamos estabelecendo no julgamento que estamos concluindo hoje, se ela vier, evidentemente, essa posição vier a prevalecer. E, por fim, presidente, temos aqui a ação direta 4.412 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aqui eu prestei atenção no voto de estreia, digamos assim, do eminente ministro Cássio Nunes Marques e o ponto que Sua Excelência apontou. Porém, eu voltei à conclusão do voto do ministro Gilmar Mendes e, para ser sincero, não vi necessidade de esclarecer ou excepcionar, porque me pareceu do voto de Sua Excelência que ele estava limitando esse dispositivo às hipóteses em que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público exerciam as suas competências constitucionais. Eu leio a conclusão do voto do ministro Gilmar Mendes. Ante o exposto, julgo improcedente esta ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela emenda regimental número 1, de 9 de março de 2010. Esta redação era a seguinte: o CNJ determinará a autoridade recalcitrante, sob as combinações do disposto no artigo anterior, o imediato cumprimento de decisão ou ato seu, quando impugnado perante outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal. Esse é o 106 que Sua Excelência está declarando constitucional. E aí diz Sua Excelência no seu voto: por consequência, confirma a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal. Portanto, os atos praticados pelo CNJ no exercício da sua competência prevista no artigo 103b, parágrafo 4º, eles são mesmo, a meu ver, insuscetíveis de descumprimento por qualquer instância judiciária inferior. Portanto, eu penso que também aqui é o caso de se julgar improcedente a ação, o pedido formulado na ação direta 4412. Portanto, em resumo, presidente, na minha PET eu dou provimento ao agravo para reajustar a decisão e estabelecer a competência do Supremo, firmando a tese que voltei a ler aqui
e que foi exposta pelo ministro Alexandre de Moraes, eu estou dando igualmente provimento ao agravo regimental na reclamação 33.459 da eminente ministra Rosa Weber e estou julgando improcedente a ADI 4412. Portanto, eu acompanho o relator nessa, divirjo da relatora na reclamação e reajustei o meu voto para dar provimento ao agravo na PET. Presidente, é como estou votando. Obrigado pela atenção. Ministro Barroso, na verdade, o agravo na PET da sua relatoria, você já dava provimento. Não está reajustando. Eu dava provimento. Não reajustei. Não, eu dava provimento. A única coisa é que eu fiz o acréscimo para incluir na minha decisão a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Entendi, foi nesse sentido. Vou anotar. Tendo em vista o horário regimental, suspendo a sessão por 30 minutos.